Oi galera, na aula de hoje vou incorporar vários personagens para falar dos equívocos da evolução para vocês. Bora lá! Quem é Charles Darwin? Aquele que falou da origem da vida? Então, vamos lá pessoal. Primeiro mito, né? Darwin ele nunca falou sobre a teoria da origem da vida. Não está na pauta de Darwin tentar mostrar qual que é a origem do primeiro ser vivo. O propósito de Darwin foi mostrar a origem das espécies, como que foi surgindo novas e novas espécies. Então a ideia dele foi mostrar como que essas espécies, né, essa diversidade toda que existia, que foi, né, um dos fatores que fez até ele mudar a área que ele estava observando, que na verdade, primeiramente ele estava observando as questões geológicas, né, do meio, e isso fez com que, quando ele se deparou com tanta diversidade, né, tanto de plantas como de animais, fez com que ele até mudasse, né, o rumo das suas observações e o rumo dos seus estudos. E ele observando essa diversidade e observando o meio e percebendo que uma coisa se encaixava tão perfeitamente à outra, ele criou a sua teoria, né, mostrando como que isso estava tão interligado, né, a ponto de ser esse o principal fator de dar origem a novas espécies. Ele nunca quis mostrar como que surgiu o primeiro ser vivo, como que foi a origem da vida. Não foi esse o propósito de Darwin, nunca foi, tá? Outro ponto, mas no que ele acreditava, né? Qual que seria a ideia dele? Acredita-se, através de relatos, né, de Darwin, que a teoria mais aceita para a origem da vida, que ele, né, passou a aderir, seria a teoria da evolução química, tá? E que os compostos químicos que existiam na Terra primitiva, né, de acordo com os fatores, tanto as cargas elétricas, né, as grandes chuvas que formaram os oceanos, todos os fatores da Terra primitiva levaram, né, ao surgimento do primeiro ser vivo. Aí, a partir desse primeiro ser vivo, a teoria de Darwin se aplicaria, que seria da seleção natural. Né? Esse primeiro ser vivo passaria por adaptações, né, pelas pressões evolutivas do meio e assim, né, iria surgindo novas e novas espécies. Ai, mas a evolução é só uma teoria. Mais um equívoco. Muitas pessoas elas usam o termo teoria não só para a teoria de Charles Darwin, mas também para outras teorias científicas, adotando esse termo como se fosse algo pejorativo. Ah, mas é só uma teoria, né? De maneira social, a gente usa o termo teoria como algo que você sabe porque você fez uma leitura, porque você adquiriu conhecimento para saber como faz, mas na prática mesmo você não sabe fazer. Ah, você lê um livro sobre mecânica, mas se for para você desmontar e arrumar, consertar algum problema ali num automóvel, você não vai conseguir, né? No meio social, a gente usa o termo teoria dessa forma. Né? Ah, fulano sabe de mecânica, mas só na teoria, porque ele nunca pegou para fazer, ele não tem a prática, tá? Mas, no meio científico, a teoria é algo que foi testado, que foi analisado, que já foi provado, que possui evidências sobre, tá? Eu não acredito na ciência, porque diz que o homem veio do macaco. Que absurdo! Mais um mito, mais um equívoco. O homem veio do macaco. Esse é muito comum, várias pessoas falam essa frase. Ela é um tanto que corriqueira aí no nosso dia a dia. Mas ela não tem nada a ver, né? Também é um mito, também é um equívoco. Na verdade, a teoria da evolução, a seleção natural, ela vem mostrar que tanto o homem quanto o macaco, eles foram originados a partir de um mesmo ancestral comum. Mas isso também é muito simples, porque quando a gente fala de macaco, a gente está falando de uma forma muito generalista, não está falando como biólogo, pois existe uma variedade imensa de espécies, né, de primatas, nós somos uma dessas espécies, e existem os grandes macacos, que seriam os símios, né, orangotangos, chimpanzés, bonobos. Esses são os que o DNA é quase 100% igual ao nosso.
Mas além desses, nós vamos ter uma variedade vai ter macacos do Novo Mundo, macacos do Velho Mundo, temos também os lêmures, o tarso, que fazem parte do grupo de primatas. Nós temos uma grande variedade de espécies dentro do grupo primata. Não é apenas os macacos, né, como a gente fala popularmente para qualquer tipo de espécie de macaco. Nós temos a nossa espécie, temos os grandes símios, temos os outros, né, macacos no geral, que vai ter uma variedade imensa de espécies, e nós temos também os lêmures. Os lêmures são aqueles bichinhos do filme Madagascar. Eu me remexo muito, mexendo! Muito! Eu me remexo muito, mexendo! Muito! Eu me remexo muito, tu se remexe muito, ele remexe muito, mexendo! Muito! Eles, né, não são típicos aqui do nosso continente, mas eles também são do grupo primata. Mas essa ideia de que homem veio de macaco, essa frase está completamente errada, porque as espécies elas podem ter surgido até de maneira simultânea, né, tendo uma diferença aí na linha do tempo bem pequena. E se nós formos olhar quem é o nosso primeiro ancestral, seria o primeiro ser vivo que surgiu, e sobre isso nós não temos ainda nenhuma teoria para falar essa é a mais plausível. Nós vamos ter aí várias hipóteses bem coerentes, mas não temos ainda uma teoria para ser escolhida, assim como nós temos como teoria da evolução a seleção natural. Até aquele cientista lá, o Darwin, ele falou que é o mais forte que sobrevive. Mais um mito, essa história do mais forte. Isso virou até legenda de Facebook, né? Ai, não é o mais forte, nem o mais fraco, mas o que melhor se adapta. Mas essa frase, ela sim, ela está coerente. O que está errado é as pessoas defenderem a ideia de que é o mais forte que vai sobreviver, tá? Primeiramente, é sempre o que melhor se adapta, porque muitas vezes, num determinado meio, ser o mais forte não é o mais importante, né? Muitas vezes o mais importante vai ser o mais veloz, ter uma melhor visão noturna, né? Ser um animal que consegue escalar em árvores. Vai depender muito da situação, né? Dos predadores que vai ter naquele local. Vai depender muito às vezes até o que melhor se adapta é por conta de um costume alimentar que ele tem e um outro não tem. Então, muitas vezes, a adaptação ela vai estar relativa até mesmo a coisas simples como a alimentação. Então, a ideia de Darwin é que vai sobreviver aquele que melhor se adaptar àquele meio. Não significa que precisa ser o mais forte, o mais feroz, o mais veloz. Muitas vezes a velocidade vai ajudar, mas nem sempre, tá? Então, é a questão de adaptação, não questão de bravura ou ser forte ou não, tá? Essa ideia está errada. Apesar da primeira frase que eu disse, não é o mais forte nem o mais fraco, é o que melhor se adapta, está coerente, mas não é bem isso que Darwin disse, né? Mas faz um bom resumo da ideia dele, tá? Então, não está errado. Darwin tá errado, né? Você leu o livro? Não, mas ele tá errado. Não preciso ler, não. Próximo mito. Darwin não estava errado, tá? E não existe não existe ninguém da área, né, que esteja com as suas condições cognitivas, suas condições psicológicas dentro de um parâmetro aí considerado normal, que diga que ele estava errado. O que acontece? Muitas pessoas acabam vendo só de forma superficial e acaba levando uma ideia de que Darwin ele não conseguiu, né, realizar sua pesquisa por completo e que hoje, né, a teoria mais aceita é algo completamente diferente do que o que Darwin postulou lá atrás. Isso é um mito, tá? O que acontece? Darwin, quando ele escreveu o seu livro, quando ele fez as suas análises, quando ele fez os seus testes, ainda não havia conhecimento de genética, tá? Então, o que houve? Houve um aprimoramento da sua teoria. Então, as ideias que antes nós chamávamos de darwinistas, hoje nós chamamos de neodarwinistas, que seria o novo darwinismo, que é o darwinismo, né, a seleção natural, juntamente com os conhecimentos de genéticas que vieram depois dos estudos de Darwin. Isso não faz dele, né, errado, não faz da sua teoria
algo incoerente. Na verdade, só torna ele ainda mais fantástico, mais foda. Porque, pensem comigo, o cara sem nenhum conhecimento de genética, nem havia, né, pensamento sobre isso. Na verdade, Mendel talvez já estivesse aí fazendo as suas análises, mas ainda não havia publicado nada. E quando Mendel publicou, ele foi totalmente rejeitado pela comunidade científica e o seu prestígio só veio de maneira póstuma, só depois da sua morte. Porque a princípio ninguém deu moral, ninguém deu ideia para as ideias de Mendel. E ele estava completamente correto. E ele passou 8 anos aí fazendo cruzamentos entre ervilhas para provar, né, que existe uma descendência de características, né, dos antecessores para a prole. E o conhecimento disso Darwin não tinha, tá? Não havia ainda estudo de genética. Então ele sabia, né, Darwin sabia que a reprodução era importante, que características diferentes surgiam numa população, o que seria a mutação, mas ele ainda não tinha esses conceitos, não havia estudos ainda para provar isso. Mas ele não estava errado. A sua teoria só foi complementada, né, só foi reafirmada pela genética. Então foi isso, e fiquem atentos para não caírem nas fake news da evolução. Até a próxima! Now the world don't